Olá pessoal, quem fala é Felipe Laiso. Vou fazer um vídeo aqui para explicar mais o exercício de frações. Frações é um tema que entra lá nos números racionais, né? Vamos trabalhar aqui especificamente somente com frações. Primeiro a gente vai começar aqui com a habilidade de resolver problemas que envolvam o cálculo da fração de uma quantidade cujo resultado seja um número natural, com e sem o uso de calculadora, tá bom? Nós vamos treinar aqui sem o uso de calculadora, que é importante fazer os cálculos, né? Primeiro exercício que eu vou passar aqui, que eu vou exemplificar, eu tenho aqui uma fração que a gente chama de fração mista, né? Então, por que a gente chama de fração mista? Note que esse número da esquerda aqui, esse 3, ele vai representar um número natural, né? Nesse caso aqui, positivo. Então, o número 3, ele representa 3 unidades inteiras. E a fração 5/8 representa aqui um número racional, né? Então, eu tenho aqui em amarelo o 3 representando um número natural e o 5/8 representando um número racional, escrito na forma de fração. O que esse número misto representa? Então, o número misto vai representar aqui 3 unidades inteiras, tá bom? Ó, tem aqui à esquerda, vamos supor aqui são 3 barras de chocolate, tá? Notem que as barras de chocolate elas estão divididas em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pedaços inteiros, tá bom? E de onde que eu peguei esses 8 pedaços inteiros? Ó, o 8 ele vem aqui, ó, o denominador da fração é o número 8. Então, eu tenho 3 unidades inteiras divididas em 8 partes iguais. E notem que essas 8 partes iguais, todas estão pintadas de azul, tá? Porque cada uma dessas daqui representa uma unidade inteira. Então, eu tenho aqui uma barra, 2 barras, 3 barras, tá bom? Que é o número de unidades inteiras. E aí, o que eu vou fazer? Agora eu vou fazer uma representação para a fração 5/8. Então, a fração 5/8 vai ficar assim, vai ficar uma barra. Dessa barra eu tenho, está dividido em 8 partes iguais, só que apenas 5 estão pintadas. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui à esquerda, eu tenho um desenho representando 3 unidades inteiras. E à direita, eu tenho uma barra representando a fração 5/8, ou 5/8. E eu juntando essas duas informações, eu vou ter aqui a representação do número misto, 3 inteiros e 5/8, ou 5/8. Tá bom? E aí, o que eu vou fazer? Para eu representar aqui a minha fração, meu número misto, 3 inteiros, 5/8, o que eu tenho que fazer? Eu vou pegar essa informação, que é o 3 inteiro, e vou escrever ela na forma de fração, tá bom? Notem que essas 3 barras que eu tenho, todas estão divididas em 8 partes iguais. Então, esse 3 que eu tenho aqui, eu posso representar ele através da fração, onde o denominador vai ser 8, tá bom? E conforme todos os pedaços estão pintados, eu tenho 3 barras, né? 3 barras inteiras. Então, eu vou ter 3 vezes o 8, tá bom? Então, 8 porque a barra de chocolate estão dividida em 8 partes iguais. E o 8 de cima aqui representa que conforme todos os pedaços estão pintados, então tenho 8 de 8, representando cada barra uma unidade, tá bom? Então vai ficar assim, 3 vezes 8 será 24. E embaixo será o denominador 8. Então, o 3 inteiros ele pode ser representado através da fração 24/8. 24/8. Tá bom? Então, esse número inteiro aqui está sendo representado pela fração 24/8. Tá bom? E agora, o que eu vou fazer? A fração 5/8 vou representar do lado aqui, 5/8. E vou representar pela adição. Tá bom? Então, 5/8 eu copiei aqui na segunda parte. E o 24/8 é o número 3, tá bom? E se você fazer 24 dividido por 8, qual que vai ser o resultado? O resultado é 3. 24 dividido por 8 será 3 inteiros.
E aqui agora é só somar, né? Ó, 24 mais 5 será 29 sobre 8, tá bom? Então, a fração, o número misto aqui, 3 inteiros, 5 oitavos, pode ser representado pela fração 29, 8 avos, tá bom? E aí, então, aqui eu fiz a transformação de um número misto numa fração. E agora eu vou fazer um exemplo contrário. Eu tenho aqui a fração 3 5/8 e eu vou representar ela agora na forma de número misto. Vou fazer o processo contrário. Aqui eu tinha o número misto, transformei em fração. Agora eu tenho a fração e eu vou representar em número misto. Tá, então notem que eu tenho aqui a fração 13 sobre 5, ou 13 5/8. 13 5/8 pode ser representado pela divisão 13 dividido por 5, o número de cima da fração dividido pelo de baixo. Né? Então, 1 dá para dividir para 5? Não, 1 não dá para dividir para 5, né? 13 dá para dividir para 5? Sim, dá para dividir para 5, né? Na tabuada do 5, qual que chega mais perto do 13? Ó? 5 vezes 1 é 5, 5 vezes 2 é 10, e 5 vezes 3 é 15. Tá vendo? Ó, o 15 passou do 13 aqui. Eu só tenho 13 para dividir, então o 15 passou, né? Então eu vou utilizar o que antecede aqui o número 15 na tabuada do 5, que seria o 5 vezes 2. Então, ó, 5 vezes 2, vou colocar o 2 aqui debaixo do 5. Opa. E 5 vezes 2 será 10. Então, 5 vezes 2, 10. Coloquei o 10 aqui debaixo do 13. E aí, o 10 para chegar no 13, faltam 3. Certinho? O que eu vou fazer? Para eu transformar uma fração aqui, no caso imprópria, né, no número misto, eu não preciso continuar dividindo. Quando acabou o número... Opa, deixa eu pegar aqui. Quando acabou os números aqui para baixar, eu vou olhar para o resto da divisão. Tá bom? Então, vou colocar aqui embaixo. Ó, 13 sobre 5 corresponde a... Eu vou pegar o resultado da divisão aqui, o quociente, que é o 2. Ó, o 2. Esse 2 representa 2 inteiros. E depois vou pegar o resto aqui da divisão, que é o 3. O 3 será o numerador da fração. E depois vou pegar o 5 aqui em cima. Ó. O 5 será o denominador. Tá bom? Então, olha só. Esse 2 inteiros 3 quintos representa que a gente tem duas unidades inteiras. O 2 sendo o quociente aqui da divisão. O 3 é o resto da divisão. E o 5 será o número que foi dividido, né? 3 dividido por 5. Então, todos os números da divisão, eu coloquei ele aqui na forma de número misto. Ó. Tá bom? Então, 13 sobre 5 corresponde a 2 inteiros. 3 sobre 5. Tá bom? Então, isso daqui é a transformação. Primeira parte, número misto em fração. Segunda parte, fração em número misto. Certinho? E aí, coloquei alguns exercícios para a gente praticar mais, né? Vamos pegar aqui outros exercícios. Próximo exercício é o seguinte, ó, uma pista de caminhada foi dividida em 12 trechos iguais, cada um com medida de comprimento de 200 metros, conforme indicado na figura. Então, esse aqui eu só vou fazer a leitura para explicar, vocês vão tentar fazer, que tem um monte de perguntinha relacionada, né? Então, tem aqui, ó, ele fala o seguinte, que cada trecho aqui, vamos pegar o trecho inicial, ó, do A para o B. Esse trechinho aqui, ele tem 200 metros. Cada trechinho dessa pista corresponde a 200 metros. Certinho? Então, ó, se eu pegar aqui, considerar a partida do ponto A até o ponto B, vou escrever assim, ó, do ponto A até o ponto B, tem 200 metros. Do ponto B para o ponto C, do ponto B para o ponto C, também vai ter 200 metros. Tá, eu posso indicar dessa forma aqui, com um tracinho em cima das letras. Ó. Se do ponto A até o ponto B tem 200, do ponto B até o ponto C também tem 200, eu posso concluir aqui que do ponto A até o ponto C será
400 metros. Certinho? E daí, através dessa leitura, você vai responder as questões que vão aparecer debaixo dessa questão. Beleza? As perguntinhas. Então, é só lembrar que cada pedacinho desse branco corresponde a 200 metros. E daí, a gente vai somando um a um. Tá bom? Próxima pergunta. Ó. Quando o Fábio perguntou a Gustavo quantos quilogramas ele tinha, Gustavo, que estava estudando frações, respondeu: da minha medida de massa, 2/3 correspondem a 40 quilogramas. Qual é a medida de massa de Gustavo? Estou lembrando que quando ele fala aqui de medida de massa, na verdade ele está perguntando o peso, né? Que usualmente a gente fala qual que é o seu peso. Aqui ele está utilizando o termo massa, entendeu? Então o Gustavo respondeu o seguinte, que 2/3 do peso dele corresponde a 40 quilogramas. Minha sugestão é sempre pega a fração e desenha a fração para ficar mais fácil de entender. Então olha só, 2/3 eu vou representar por um retângulo, vou dividir em 3 partes iguais e pintei 2 dessas partes. E o que representa essas 2 partes pintadas? Ó, o Gustavo falou que 2 dessas partes pintadas correspondem a 40 quilogramas. Então, se as 2 partes aqui correspondem a 40 quilogramas, eu posso afirmar que cada uma das partes valem 20, tá bom? Então, ó, se as 2 partes juntas valem 40 quilogramas, cada uma das partes vale 20, porque ficaria 40 dividido por 2, tá? E 40 dividido por 2 é 20, tá? Então, recapitulando, 40 é o peso que o Gustavo falou, e dividido por 2, porque nós temos aqui o denominador da fração como 2, certinho? Bem, se eu tenho aqui um retângulo dividido em 3 partes, e 2 das partes valem 40, a terceira parte também vai valer 20, certo? São divididos em partes iguais. Então, se cada parte vale 20, 2 vale 40, 3 dessas partes valerão 60 quilogramas. Não se esqueça de colocar a resposta completa para as perguntas. Qual é a medida de massa de Gustavo? Resposta completa: a medida de massa de Gustavo é 60 quilogramas. Beleza? E aí mais um exercício aqui para exemplificar. Em uma turma, ficou faltando um aqui, né? Há 9 meninas e 6 meninos. Não, desculpa. Em uma turma, 9 meninas e 6 meninas candidataram-se a representantes da sala. A escolha será feita por sorteio. Indique qual com fração irredutível e com porcentagem a probabilidade em cada caso. Então, lembrando aqui, ó, que fração irredutível é aquela que a gente tem que fazer a simplificação, né, da fração. E a porcentagem, a gente tem que escrever a fração na forma de porcentagem, tá bom? Utilizando o símbolo de porcentagem. Ela vai ficar assim, ó. Então, o que eu tenho que analisar primeiro? Aqui que a gente tem 9 meninas e 6 meninos. Eu tenho um total de quantos alunos? 9 mais 6, 15. Então, a fração que eu posso representar aqui, o item A, que eu vou chamar aqui para o número de meninas, eu posso escrever da seguinte forma, ó. No número de meninas, eu tenho 9 meninas, num total de 15 alunos, certo? Como é que eu faço para representar essa fração na fração irredutível? Conforme o 9 é múltiplo de 3, assim como o 15 também é, ou seja, tanto 9 quanto 15 estão na tábua do 3, eu posso simplificar essa fração dividindo o numerador por 3 e o denominador por 3. Lembra que na simplificação, o numerador e o denominador têm que ser divididos por um mesmo número. Então, ó, 9 dividido por 3, o resultado é 3. 15 dividido por 3, o resultado é 5. Então, a fração 3 sobre 5 é equivalente à fração 9 sobre 15. 9 quinzeavos. Tá bom? E de onde que saiu esse 0,6 aqui? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que dividir o numerador pelo denominador. Vou dividir o 3 por 5. Então, olha só. 3 dividido por 5, quanto que vai ficar? Aqui ficou faltando a seguinte pergunta, né? O 3 dá para dividir 5? 3 não dá para dividir 5 porque o 3 é menor, né? Então, a gente tem que acrescentar um 0 e o 0, vírgula. E aí a gente divide. 30 dividido por 5 será 6.
6 vezes 5 é 30. E 30 para chegar no 30 sobram 0. Então, conforme aqui o resto é 0, a divisão 3 dividido por 5 é 0,6. E esse número na forma de porcentagem, né? Para eu transformar ele em porcentagem, basta eu multiplicar por 100, que daí a gente vai ter 60%. Tá bom? Ou eu poderia ter pego aqui o 0,6, lembrar que o 6 está na casa dos décimos. Esse número em porcentagem, né? Eu tenho que olhar, tenho que escrever o número decimal até a casa do centésimo. Então, 0,60 corresponde a 60%. Beleza? Lembrar de sempre olhar os dois números após a vírgula. E aí, a gente vai ter na verdade, 3 escritas aqui para esse problema. Ó. A primeira vai ser a fração 9/15. Conforme ele pede a fração irredutível, eu tenho que simplificar, vai ficar 3 sobre 5, 3/5 ou 3/5. Eu vou ter o número decimal também 0,6 e eu vou ter a porcentagem 60%, tá bom? Existe 60% desse sorteio sair uma menina. E daí você pode responder o próximo fazendo essa mesma conta para o número de meninos, tá bom? Faça a fração, simplifica ela, encontra o seu decimal, a sua porcentagem e no final a resposta completa. Certinho? Espero que tenha ficado claro aí, que tenha entendido. Até o próximo vídeo. Valeu!